Olha, o estado de Mato Grosso vai receber ainda este ano mais de 600 milhões de reais provenientes do projeto de lei conhecido como PL, da seção onerosa. O projeto define o rateio entre estados e municípios de parte dos recursos do leilão de petróleo do pré-sal, né? Eu falo dos excedentes de barris de petróleo do pré-sal, a ser realizado no dia 6 de novembro. E é exatamente para explicar direitinho como vai funcionar esse repasse que eu vou conversar ao vivo agora com o repórter Paulo Coelho, ele que traz mais detalhes e informações sobre esses 600 milhões. É dinheiro pra caramba, hein, Paulo? E vai ser muito bem-vindo para o governo do estado, hein? Boa tarde, amigo. Para ser mais exato, 665 milhões de reais, pouco mais, pouco menos. Boa tarde a você, Agnello. E também boa tarde a você que nos assiste aqui pelo Canal 5 SBT, no SBT Comunidade. Para detalhar sobre isso, Rogério Galo, secretário de Estado de Fazenda, que está aqui ao meu lado, ao fundo, aqui a nota Mato Grosso. Daqui a pouquinho outro assunto que a gente vai estar abordando, nota Mato Grosso. O primeiro deles é o pré-sal ou seção onerosa, secretário. 665 milhões de reais, não é qualquer coisa, como disse agora o Agnello. O governo já sabe o que vai fazer com isso, tão logo haja o mega leilão e a liberação dos recursos. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Agnello. E boa tarde também a todos aqueles que nos assistem. De fato, é uma boa surpresa, resultado de uma articulação grande do governador Mauro com a bancada federal e os presidentes da Câmara e do Senado. Foi revertido, se vocês se lembrarem, o projeto que havia sido originalmente aprovado no Senado no mês passado, no mês de setembro, ele previa a partilha desses recursos do pré-sal com os estados em torno de 11 bilhões de reais pelo critério apenas do FPE. Mato Grosso tem uma participação pequena no FPE. Seria 220 milhões. Né? Então aí os estados, sobretudo os estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, se articularam, e aí destaco a liderança aí da nossa bancada federal, do governador, junto com os líderes do Congresso Nacional, e conseguiram aprovar um mix, né? 2/3 ficaram dos 11 bilhões pelo critério do FPE e 1/3 pelo critério do FEX-Candir. Então, aumentou a nossa participação de 220 milhões para algo em torno aí de 600 e 660 milhões de reais. Vai depender exatamente do percentual que vai ser calculado. Mas a gente estima entre 600 e 650 milhões de reais. Então, é uma grande vitória da sociedade mato-grossense. Isso vai nos ajudar muito no fechamento do ano. E no projeto de lei, respondendo a tua pergunta, para onde vai ser destinado o recurso? Lá estabelece que tem para cobrir o déficit da Previdência e para fazer investimento. Nessa ordem. Nessa ordem. Como a gente tem um déficit bilionário, né, nós devemos usar esse recurso para cobrir o déficit do fundo de previdência. Então, vai servir para pagar aí ao longo dos próximos, assim que recebermos, ao longo dos próximos meses, para cobrir o déficit previdenciário. Mas tudo, secretário, 665 milhões para a Previdência, não pode parcelar, por exemplo? Sim, aí usando esse dinheiro para pagar a Previdência, obviamente vai sobrar recursos do caixa que nós largaríamos. Para investir. Aí para fazer investimentos, para também resolver o problema com os nossos fornecedores, enfim, com todos aqueles problemas financeiros que o Estado vem acumulando e que nesse ano nós conseguimos suavizar e atenuar bastante, que é o déficit financeiro. Nós começamos um ano com a previsão de déficit de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Se vocês se lembrarem, a LOA, né, a lei orçamentária que está vigente esse ano, prevê um déficit desse tamanho. Com o esforço que foi feito na contenção dos gastos na folha e na contenção dos gastos de custeio, nós vamos chegar aí com um déficit bem menor, menos de 1 bilhão de reais aí abaixo do valor inicialmente previsto. Quer dizer, um déficit 1 bilhão de reais a menos do que estava previsto. Isso permite que com esses 600 bilhões de reais, suavizando lá com a Previdência, a gente tenha a condição de também aí diminuir o déficit que o Estado tem com seus fornecedores, com os municípios, enfim, avançar bastante nessa agenda. Bem, antes de chamar o Agnello, que tem pergunta para fazer, Agnello, eu quero só, aí nesse assunto aqui, eu sei que o assunto do Agnello também tem a ver com o pré-sal. 665 milhões de reais, vamos pegar esse valor. Então, se o governo tende a investir, a pagar, né, questões previdenciárias com esse valor que virá do pré-sal,
o mesmo valor seria disponibilizado, o governo trabalharia com o mesmo valor para investimento, secretário, e a partir de um planejamento, como é que seria isso? Sim, não só investimentos, mas também a gente tem que cobrir passivos do custeio da máquina pública, né? Com locação de veículos, por exemplo, da Secretaria de Segurança Pública, em alimentação de presos, enfim, nós temos aí uma gama importante e relevante ainda de déficit acumulado com fornecedores. Também serviria, obviamente, para fazer um fechamento do ano com um menor número de restos a pagar, né? E aí, obviamente, abrir um espaço também para fazer investimentos relevantes em saúde, em educação, que também é a nossa prioridade, e, por que não, em segurança pública. É bom dizer que essa não é uma escolha nossa de usar esse dinheiro para pagar a Previdência. Isso foi colocado está amarrado no projeto de lei. Então, o Congresso Nacional, né, os deputados e senadores, eles amarraram lá que esse dinheiro tem que vir para cobrir o déficit previdenciário e, se sobrar dinheiro, para investimento. Mas, como a gente tem déficit, então a gente vai usar para cobrir o déficit, vai suavizar a nossa conta, e com isso que a gente conseguir economizar, obviamente, vai ser utilizado aí para as finalidades que eu mencionei. Ok, enquanto o senhor coloca esse dispositivo aqui, que é o fone de ouvido, para o Agnello, para você ouvir o Agnello, põe aí, por favor. O Agnello está no nosso estúdio, corintiano Agnello, para perguntar aqui para o... Seja à vontade, Agnello Corbellino. Bom, primeiro, Paulo, obrigado aí mais uma vez aí pela participação ao vivo, ao secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Rogério Galo, que tem feito, sem dúvida nenhuma, um excelente trabalho à frente das finanças da administração e gestão do Estado. Agora, secretário, eu penso que esta sua notícia, essa informação, embora seja importante para o Estado, é um tanto quanto frustrante para os municípios, uma vez que dias atrás o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, o Neurilan Fraga, falou que os municípios estão aguardando, né, essa liberação desses milhões, porque, segundo ele, boa parte desses valores seriam distribuídos para alguns municípios aqui do estado de Mato Grosso para investimentos aí. E aí o senhor vem e fala que esses recursos vão ser utilizados apenas, então, somente pelo governo do estado, não citou municípios. Isso não pode acarretar aí um certo descontentamento aí, não, secretário Rogério Galo? Oi, Agnello, obrigado aí pelas referências, né? Essa sua pergunta é muito importante para a gente levar o devido esclarecimento. Esse dinheiro, essa parte, nós temos lá do pré-sal, serão leiloados 106 bilhões de reais que se espera receber no dia 6 de novembro. Dos 106 bilhões de reais, a União, o governo federal, ele vai indenizar a Petrobras em 33 bi. Sobram 73 bilhões. Desses 73 bilhões, 15% será partilhado pelo governo federal com estados e 15% será partilhado com o município. Outros 15%. Outros 15%. Então, são dois montantes. Então, nós vamos ter aí quase 11 bilhões dividido com os estados e 11 bilhões dividido com os municípios. O que nós estamos conversando aqui são sobre os 11 bilhões que serão divididos, rateados entre os estados, e que sobrará para Mato Grosso 660. Para os municípios mato-grossenses, o critério é o fundo de participação dos municípios. E aí cada município também vai receber, na mesma data que o estado receber, vai receber a sua participação daquele montante que couber aos municípios brasileiros. Então ali, certamente, eu já vi algumas informações, por exemplo, Cuiabá parece-me que recebe 14 milhões de reais, enfim, os grandes municípios, e todos os municípios de Mato Grosso terão sim, da parte dos municípios que o governo federal vai partilhar desses recursos do pré-sal, os municípios mato-grossenses também receberão. O que eu acabei de comentar aqui com o Paulo e com os nossos ouvintes aí, são da parte dos estados, os 11 bilhões dos estados. A respeito disso, a propósito, Agnello Corbellino, eu também tive a oportunidade de conversar com o Neurilan. Para os municípios do estado de Mato Grosso, em torno de 195 milhões de reais devem chegar aqui. Cuiabá, 14 milhões, segundo ele. O menor município do estado, Araguainha, ficaria algo em torno de 800 mil, 750, 800 mil reais. E aí, vindo isso aí, queira ou não, investimento está vindo por aí, ajuda o governo a aliviar. Sim, é muito importante. A respirar mesmo. E a respirar é relevante para os estados e para os municípios que estavam
em situação financeira delicada, abre também espaços para melhoria de serviços públicos, é bom dizer, né? Há aí uma demanda enorme para a qualidade da aplicação desses recursos, para melhorar também a qualidade dos serviços que chegam ao cidadão, e isso nos dois níveis, né? No nível estadual e também no nível municipal. Então, é uma notícia que deve ser comemorada. Nós temos primeiro que esperar o leilão, né, Paulo? É importante deixar... Dia 6 de novembro. Dia 6 de novembro, nós esperamos, e me parece, eu tive uma informação, estive em Brasília essa semana com o secretário especial de Fazenda, e ele mencionou, do Ministério da Economia, ele mencionou que tem 17 já grandes conglomerados de investidores com interesse em participar do leilão. Me parece que vai ser, esse leilão ele deve ser, não deve ser frustrado, deve ocorrer com esses montantes aí. E aí essa partilha certamente vai chegar na ponta, vai chegar ao cidadão e vai ajudar muito aí no fechamento do exercício de 2019. Bom, eu vou encerrar, eu tenho que encerrar. Diretor, só 2 perguntinhas, 10 segundos para cada uma de resposta. Por favor, salário dos servidores públicos. Hoje, eu vou ter que encerrar, tudo bem, vou encerrar. Salário dos servidores públicos, previsão de pagamento, 3 vezes estavam pagando. Há a expectativa do governo de reduzir isso para próximo dia 10, por aí? Tem alguma programação nesse sentido? Nesse mês nós já reduzimos para 2, pagamos no dia 10 e no dia 14, quitamos o salário dos servidores. Nesse ano, o nosso objetivo é terminar pagando no dia 10, né? E para o ano que vem, o objetivo a nossa meta é trazer para pagar dentro do mês trabalhado. Esse é o esforço que nós estamos fazendo. Indicação lá da Assembleia Legislativa aprovada, ICMS da energia. O governo pode se meter nisso aí, pode reduzir, por exemplo, já que foi aprovada uma indicação nesse sentido aí? Para reduzir imposto, você tem que, pela lei de responsabilidade fiscal, compensar em alguma outra área. Então, se reduzir imposto da energia, tem que aumentar em algum outro setor. Esse é o debate que nós temos que fazer. Quem vai pagar a conta com a redução do ICMS sobre a energia, porque senão os serviços públicos não se sustentam. Era isso. Eu agradeço ao senhor, obrigado por mais uma vez nos atender aqui no seu gabinete, obrigado e estamos sempre à disposição. Sempre à disposição, muito obrigado a todos. Palmeiras vai bem, né? Sempre. Rogério Galo, então tá, gente, não briga comigo aí não, pessoal lá da edição, da direção, eu volto com você aí no estúdio então, meu caro Agnello Corbellino, a notícia boa é essa, tem dinheiro chegando aí para o estado de Mato Grosso. Olha, muito boa notícia mesmo, dinheiro para o estado, dinheiro para os municípios, são milhões aí que há muito tempo eu não ouço falar que Mato Grosso iria receber, né? Uma ação realmente muito bem trabalhada pelo governador Mauro Mendes, o próprio secretário Rogério